temos até como obrigação orar pela nossa nação, amém? É um exercício que nós precisamos ter na nossa vida. Como igreja, porque Deus deu autoridade para a igreja. Que ligar é ligado, que desligar é desligado. Então nós vamos ligar aqui uma oração, um clamor pela nação. Por quê? Porque agora que nós vamos precisar orar mais ainda. Deus falou isso, as trevas estão agitadas. E como igreja, nós vamos paralisar a ação das trevas. Amém? Tem coisas já acontecendo por aí, que é uma ação do maligno para querer desestabilizar esse novo governo. Porque você pode ter certeza, as trevas não estão contentes. E a palavra diz que nós não podemos ignorar os ardis do inimigo. Nós não podemos caminhar ingenuamente, já que nós precisamos ser prudentes como serpentes. Simples sim, como pomba, mas prudente como serpente. Então vamos exercer o nosso mandato na terra. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Deus é bom, amém? É maravilhoso. É o nosso conselheiro. É o nosso Deus forte. É o nosso Pai da eternidade, porque Ele criou a eternidade para nós, o calendário eterno. Ele é o príncipe da paz. O Deus longânimo, poderoso, compassivo em obras. E não haverá impossíveis para este Deus tão grande que nós temos. Criador dos céus e da terra, aquele que vive. E aquele que está na nossa vida, Cristo em nós, esperança da glória. Aquele que fez a obra completa lá na cruz. E ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo da parte do Pai para nós, para estar conosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Então diga comigo, Pai eterno, como igreja, nós clamamos pelo Brasil. Foi nesta terra que nós nascemos, que o Senhor nos colocou, para sermos primeiramente aqui a luz do mundo e o sal da terra. E como igreja nós declaramos a tua purificação sobre esta nação, a renovação desta terra, que é uma terra deleitosa, por muito que tenha sido roubada, por muito que tenha sido exaurida nas suas riquezas, mas nós declaramos que ela não está exaurida. Há muitas riquezas ainda nessa terra. Riquezas que até não foram descobertas. E nós declaramos, essas riquezas virão à luz. Muitas nações olharão para nós, olharão para o Brasil. E dirão, esta terra é próspera. Porque ela tem um Deus, que é o Deus verdadeiro. E nós temos visto uma nação pungente, uma nação deleitosa, em que a glória do Senhor habita nela. Portanto, nós desautorizamos toda e qualquer trama do maligno para querer desestabilizar o novo governo que vem aí. Porque Deus levanta reis e depõe reis. Foi Deus que levantou este governo. Mas nós oramos e pedimos a proteção da família Bolsonaro, dele e de todos os ministros que ele está escolhendo. Porque com certeza tem uma direção divina nisso. Cerca-os com a tua glória e com o fogo do teu Espírito Santo. E nós declaramos como igreja, nenhum mal poderá chegar a eles. Proteja sempre, Senhor, na entrada e na saída de todos os lugares onde ele for. Que os teus anjos acampem-se ao redor da sua família e de todos eles. E como profeta,
nós profetizamos que a glória que virá, a riqueza que virá, a prosperidade do céu que virá, será a maior já vista nesta nação. Desde o nascimento desta nação, nunca se verá uma nação tão próspera como vamos ver neste tempo. E uma nação poderosa de profetas, adoradores, onde o Senhor vai ser exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Mas não é só orar aqui, hein? Você precisa ter um compromisso para orar lá na sua casa, seu trabalho, onde você estiver. Você é um adorador em potencial, onde quer que você esteja. E a nossa oração, a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Não é que nós somos justos por nós mesmos, nunca vamos ser. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Me veio algo claro aqui quando o pastor Celso está ministrando oferta. Mas que quem não dizima é porque não a respeito da salvação, sabia? Não conhece extensamente essa obra do Calvário. O preço que o Senhor pagou por nós. Ele não precisava pagar isso. Mas Ele nos amou. Ele nos amou de tal maneira que Ele fez. Ele se despiu da riqueza, porque Ele estava na glória. Podia estar lá, tranquilo. Nem precisaria se incomodar conosco. Mas Ele se despiu, sendo rico se fez pobre. Por que a palavra diz isso, que sendo rico se fez pobre? Porque Ele se despiu da glória, amados. E entrou numa carne. Se tornou carne. Já pensou o próprio Deus se tornar carne? Para pensar um pouco. E passar por tudo que Ele passou. Hoje eu entendo tantas coisas que Jesus falou na caminhada dele para o próprio Calvário, para a cruz, para Jerusalém. Ele disse assim: eu vou ser batizado com um certo batismo. E como me angustio até que isso se cumpra, porque ele não via a hora de voltar para o Pai. E nós, como crentes em Cristo, verdadeiramente, também precisamos ter esse sentimento, não vermos a hora de voltarmos para o Pai. Amém? Sim, porque essa é a nossa trajetória. Quando nós pensamos assim, agimos assim, e temos essa vontade em nosso espírito, em nosso coração, é aí que a obra de Deus se manifesta com muito mais poder aqui na terra. Porque Deus vai ver o seu coração. Nossa, como Ele me ama, Ele não vê a hora de me ver e de voltar aqui, voltar para cá, para casa. E aí Ele manifesta unção, Ele manifesta poder. E aí que você abre a boca para pregar e falar do Evangelho, porque você tem pressa de voltar. Por isso que em 3 anos, o que Jesus fez, nenhum homem faria, sozinho, a obra que Ele fez. Porque ainda Ele estava discipulando aqueles homens. E como foi duro para Ele, Ele diz: até quando vos sofrerei? Então é o seguinte, Ele queria fazer mesmo com rapidez, por isso que Ele ia em todas as cidades, Ele orava cada dia, ficava no monte, às vezes noites inteiras, porque Ele queria voltar logo. Então Ele agindo assim, a obra era feita aqui, amém? Vocês estão entendendo o que eu falei? Aleluia! É assim mesmo, a nossa trajetória aqui nessa terra. Nós temos que ter o desejo ardente de voltar para a nossa casa, amém? Por isso que nós amamos a Deus, a cada dia mais. Aleluia. Feche os teus olhos, Pai, que os corações aqui estejam entregues a Ti. Porque quando estão entregues, eles querem ouvir, querem receber. Ainda que seja confronto, mas eles querem receber para crescerem, para serem edificados, para continuar essa caminhada profética aqui na terra, porque somos profetas Teus, Senhor. Somos de fato servos Teus, que querem estar entregues a Ti a cada dia, para que os Teus propósitos sejam plenos através da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Então é o seguinte, eu quero falar sobre unção.
Mas tem uma coisa. Eu quero e peço a Deus que cada um seja tocado hoje pela unção. E que cada um seja mesmo edificado e comece a crescer em maturidade para o conhecimento pleno da glória de Deus, em nome de Jesus. Então veja bem, Jesus falou muitas parábolas acerca do reino de Deus, certo? Vocês muitos aqui sabem de muitas delas. E muitas coisas que Jesus disse, ele citou exemplos terrenos para falar das coisas celestiais. Ele falou de terra, como por exemplo, a parábola do semeador. Ali ele cita 4 tipos de terra. Terra dura, terra seca, terra cheia de abrolhos e espinhos, terra pedregosa e a terra fofa, a terra boa. Ele fala também a respeito de aves. Amém? Fala até de abutres, de corvos. Ele fala a respeito de pedras preciosas, de pérolas, de tesouro. Ele fala de médico, portanto ele falou de medicina. Ele falou de lavrador, ele falou de colheita. Ele falou de trigo, ele falou de farinha. Ele falou de fermento. Ele falou de árvores. Ele citou algumas árvores. Por exemplo, figueira. Amém? Ele citou sobre o grão de mostarda, que quase não se vê de longe, você tem que chegar perto para ver. E diz que depois de plantado o grão de mostarda, diz que cresce uma árvore, se torna uma grande hortaliça, e que muitas aves dos céus vão se aninhar nela. E ele falou também sobre oliveira. A palavra cita e fala sobre oliveira. E quando a palavra fala sobre oliveira, logo vem na mente azeite. E azeite compreende unção de Deus. O azeite do céu, que nós recebemos de quem? De Cristo. Amém? Então eu vou começar a falar aqui a respeito de unção, falando sobre oliveira. Tem tantas características oliveira, que você é coisa muito forte, tremenda, porque você vai associando de fato a unção de Deus. Por que foi citado oliveira? Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 16 ao 22. Aleluia. Amém. Este que é um povo comportado. Em lugares que eu já fui pregar, em um deles lá no Rio Grande do Sul, que o sangue de Jesus tem poder. E que você tem que chamar atenção. O pregador vai pregar, é um burburinho, diz que me diz, um nhanhanhé, um blá blá blá, bagunça no fundo, bagunça na frente. Eu não sei o que é aquilo. Mas glória a Deus que você está comportadinho, hein? Mas quando vai receber a unção, que você pule da cadeira. Que seja arrebatado. Glória a Deus. E tenha experiências aí de ver anjos, de ver o poder de Deus. E, vamos lá, 16 a 22, Romanos capítulo 11. Ó, você só coloca quando eu pedir, tá? Não, porque senão muitos ficam prestando atenção aqui e perdem a revelação. Não ficam atentos, ficam dispersos. Ok. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Ele vai falar de oliveira. Se alguns dos ramos foram quebrados, fala e não cortados, depois eu vou explicar isso. E tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. A seiva é o óleo. Diga óleo. Unção. Aleluia. Não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, considera isto, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está também pela sua
incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Fé de Cristo. Não te ensoberbeças, mas teme. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade, e outro modo também tu serás cortado. Palavra de Deus. É interessante uma coisa aqui, que ele fala, por exemplo, de zambujeira, eu não sei como é que está essa tradução. Tem tradução que diz assim, oliveira brava. Né? Não tem tradução? Quem está com essa tradução? Oliveira brava. Eu gosto mais da minha, mas tudo bem. Zambujeiro quer dizer oliveira brava. Ok? Agora, note bem uma coisa. Oliveira brava, que existe mesmo, oliveira brava, não produz. Nunca produziu, nunca produzirá. Então uma coisa, ela está ocupando a terra inutilmente, porque não produz nada. Mas ela existe, até talvez por causa desse exemplo aqui da unção. Agora preste atenção quem você era. Você não prestava para nada, nós não prestávamos para nada. Porque não produzíamos nada. Agora, uma coisa que eu até estava pensando, que se Deus não tivesse enviado Cristo, não poderiam existir mais mentes sãs na terra. Ou não poderiam existir mentes com um pouquinho de sanidade sequer. Porque mesmo fora do corpo de Cristo, por aí, ainda existem pessoas que têm um pouco de bondade, ou que têm uma certa bondade, ou uma certa sabedoria, ou uma certa coerência. Amém? Porque Cristo foi enviado, então houve algo aqui na terra. O sangue de Jesus foi derramado aqui. Muitas coisas aconteceram, pessoas até que já ouviram falar sobre o evangelho, muito embora não tenham se convertido, são pessoas que ainda têm um pouco dessas coisas. Agora, se Deus não tivesse enviado Jesus, não existiria mente sã. Escuta o que eu estou falando. Todas as mentes seriam diabólicas, porque o diabo, ele vinha numa ação de assolação mesmo, ele veio para matar, ou vai destruir, olha. Você acha que teria alguma mente sã se Jesus não tivesse vindo? Não. Isso aqui estaria um caos para lá de caos. Mas Deus amou de tal forma que ele enviou, ele pagou um preço altíssimo, porque foi um grande risco, porque Jesus poderia ter pecado, amados. Poderia ter cometido uma vírgula, por exemplo, de pecado. Se ele tivesse cometido uma fissurazinha de pecado, nós estaríamos perdidos, porque ele não podia ir então para a cruz, porque o sangue dele não seria mais um sangue imaculado. Nós precisamos pôr a cabeça para pensar em algumas coisas. Como nós somos privilegiados, como nós somos bem-aventurados, e muitas vezes não sabemos, e muitas vezes não exercemos o que estamos aqui para exercer. Deus, além disso, te deu o Espírito Santo, te deu capacitação, te deu dons, te deu talentos, que veio dos senhores. Deus te deu, de alguma forma, a sabedoria, uma inteligência para você trabalhar, ou para você ter o seu empreendimento, ou para você ganhar recursos, porque Deus preparou tudo isso. Uma pessoa sem Deus, ela está literalmente no pó. Já pensou? Por isso que a palavra fala, hoje não estamos mais sem Deus no mundo, não somos mais peregrinos, nem estrangeiros, mas somos família de Deus. Família nascida lá do alto, não daqui da terra. Daqui da terra fomos nascidos um dia, fomos nascidos de mulher, mas a partir do momento em que nascemos de novo, olha que tremendo isso, nos tornamos nascidos do Espírito e passamos a ser família de Deus lá do alto. Passamos a não pertencer mais a esta terra, mas passamos a pertencer ao celestial, a nossa pátria verdadeira. Amém, queridos?
Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Não sei, porque Deus mandou falar. Então, vamos lá. É o seguinte. Então, você era zambujeiro. Foi aí que começou a história. Você era zambujeiro, Oliveira brava, não prestava para nada. Mas, no natural, cientificamente falando, ou racionalmente falando, é impossível. Porque, veja bem, hoje a ciência, mesmo na agricultura, faz muitas coisas loucas. Cruza sementes. Então você vê até frutas diferentes hoje, porque há cruzas. Você vê, por exemplo, tecidos, não tem mais só algodão, é tudo misturado, ok? Tem mistura de um monte de coisa, mas não tem como, olha só, não tem como você misturar zambujeiro com oliveira verdadeira, aquela que produz. Não existe isso, não tem como fazer isso. Amém? Naturalmente falando, não existe fórmula ou forma alguma de poder realizar um negócio desse na agricultura. Para você ver os exemplos que Deus usa. Então veja bem, você era zambujeiro e sobrenaturalmente, porque muitos judeus não creram no Senhor Jesus, então aqueles que não creram, que viraram as costas, foram indiferentes e que de fato não reconheceram Jesus como Messias, eles foram quebrados da oliveira, quebrados. Agora veja bem uma coisa, quem é a oliveira? A oliveira é Cristo. Muitos falam que é Israel, não é Israel. Porque a promessa do Cristo era só para os judeus. Eles eram os detentores da promessa. Enquanto eles eram detentores da promessa, e o Cristo que muitos não receberam, continuassem crendo que o Messias chegaria, eles estavam ligados na oliveira, porque Cristo é o ungido de Deus. Por isso que Cristo significa unção, amém? Ele é então o ungido. Então nele estava o azeite divino. Por isso que ele é a oliveira. Amém, amados? Aleluia. Eles, por estarem crendo e esperando o seu Messias, eles estavam conectados lá. Mas o Messias veio, que foi Jesus. E muitos não receberam como Messias, fizeram pouco caso dele, o desprezaram, viraram as costas, cuspiram, e tantas coisas que você já sabe, o colocaram numa cruz e por aí vai. Então estes que não creram, e até hoje, né, muitos não creem mesmo, um grande número de judeus não creem, eles foram quebrados da oliveira. Olha, por cada incredulidade, porque vocês não creram, não o receberam, eu vou quebrar vocês da oliveira, da unção. Por isso que a unção faz a diferença, hein, amados? Você precisa ser ungido. Porque ungido fala com qualquer pessoa na terra. Pode ser presidente, governador, prefeito, monarca, presidente, sheika, qualquer pessoa, autoridade civis, eclesiástica, seja quem for, ele não tem medo nenhum, não tem receio nenhum, porque ele é ungido. Amém? Então não tem problema para ele entrar em qualquer lugar. Porque é a unção que faz a diferença na vida de uma pessoa. Aleluia! Então olha só o que eles perderam. Então ele quebrou e colocou você lá. Conectou você. Isso é algo sobrenatural. Uma pessoa que não produzia nada porque era oliveira brava, foi colocado no lugar daquele que foi quebrado. E a partir do momento que você foi conectado lá, começou a vir o óleo divino, a unção sobre a tua vida. E você se tornou uma pessoa ungida. Agora olha só uma coisa. A oliveira tem uma longevidade, é a árvore que tem mais longevidade na terra. Tem oliveira que tem 2.850 anos, sabia disso? Você não sabia, agora está sabendo. Tem oliveiras em Israel que tem mais de 2.500 anos. E o interessante é que ela é originária daquela região mesmo, lá do Mediterrâneo, onde está Israel, lá no fim do Mediterrâneo, onde veio a nação de Israel existir. A origem da oliveira é de lá. Uau! Então, ela é uma planta ou uma árvore de longevidade. Por isso que fala a palavra, olha só que tremendo isso, a unção
que você recebe dele permanece em vós. Ela não vai embora. Vai embora se você quiser, se você parar de buscar, se você parar de amar a Deus, se você parar de buscar as coisas de Deus, se você parar de vir ouvir a palavra, se você parar de ser um adorador, de ser uma pessoa que louva, que lê a palavra de Deus. E a unção vai saindo de você. Porque você mesmo vai se alijando da unção. Amém, amados? É isso mesmo. Mas, se não, do contrário, ela permanece, a tendência a aumentar sobre a tua vida. É você se tornar cada vez mais ungido de Deus. Olha que tremendo, Jesus foi ungido e você também é ungido por conta disso, por estar ligado lá no Cristo, na oliveira. Aleluia! Que coisa fantástica, interessante que o próprio tronco da oliveira, ele é todo tortuoso. É loucura de Deus isso. Porque ainda que aparentemente a nossa vida seja uma vida tortuosa, por estarmos caminhando no meio desse mundo corrompido e tenebroso, eu não estou falando que você seja um pecador, mas você era um pecador. Muito embora a tua vida ainda não está na plenitude de Cristo, mas uma coisa, Jesus, como o homem pleno de Deus, essa plenitude vem para nós, ou seja, a plena unção vem na nossa vida também. Você sabia disso? Onde que está isso? Colossenses. Aleluia, capítulo 2. A revelação de Deus é uma coisa impressionante. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nove e 10, olha só como é verdade o que eu estou te falando. É bom falar e provar, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá? Nele, quando ele estava aqui, habitava toda a plenitude de Deus nele. Amém, amados? Mas ele não usurpou ser igual a Deus. Olha que humildade. Ok, versículo 10. E recebestes plenitude em Cristo. Acho que vocês não entenderam, mas tudo bem. Que é o cabeça de todo o principado e potestade. É o seguinte, ele é o cabeça de todo o principado, toda a potestade, ele é o nosso cabeça, o cabeça da igreja. Ele é o cabeça nos céus e na terra e pronto, está acabada a conversa, porque foi ele que venceu, ressuscitou, e quando ele ressuscitou, a palavra fala, quando ele se revelou aos discípulos, ele disse assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Imagina, você tem um rei hoje que tem todo o poder no céu e na terra. E ele, por ser o rei dos reis, senhor dos senhores, que tem toda a autoridade e poder no céu e na terra, ele nos dá a plenitude dele. É isso que quer dizer, pode aplaudir mesmo. Mesmo que ainda não a tenhamos, mas isso já foi concedido. Por isso que nós não podemos bobear mais. Não tem como bobear diante dessa coisa tão estrondosa que Deus fez por nós. Quando nós bobeamos, nós começamos a perder o combustível. Porque o próprio azeite que era extraído já naquela época, 2000 e tantos anos atrás, amados, eles usavam o azeite como combustível para as lâmpadas, para as candeias. Então a unção também é o nosso combustível, que nos faz andar na presença de Deus. E que nos faz buscá-lo mais ainda, nos aproximarmos mais dele. Isso é fantástico, porque ela nasceu lá, Cristo nasceu lá, caminhou lá, foi para a cruz, ressuscitou, andou aqui ainda 40 dias, foi assunto aos céus, e lá foi o lugar onde primeiro foi enviado o Espírito Santo. Amém? A raiz, quando fala da raiz aqui, está falando do Espírito Santo. Quem alimenta a oliveira é a raiz, como diz aqui. Voltar lá um pouquinho. Você só põe quando eu falar, tá? Aleluia. Você pôs lá, não era para pôr, mas tudo bem. Então você está perdoado já. Não tem problema nenhum. Aleluia. Então quando diz aqui,
Não te glories contra os ramos, versículo 18. Se contra ele te gloriares, considera isso, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Quem te sustenta com a unção é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente sempre fala que você precisa andar no Espírito. Por que a gente sempre repete isso? Porque nós já recebemos. E se recebemos, por que nós vamos andar do outro lado onde nós caminhávamos? Caminhando na nossa carnalidade. Não caminhamos mais na carnalidade porque nascemos do Espírito. Se nascemos do Espírito, nós precisamos estar ungidos, estar buscando sempre sermos cheios do Espírito Santo, para não andar mais na carne. Porque quem sustenta o Espírito Santo, se você começar a voltar para lá, o que vai acontecer? Você começa a matar a raiz. Você começa a abafar a raiz. E ela deixa de produzir o azeite, a seiva da oliveira, que é a unção. Olha como é sério, olha como você precisa ser ungido. Eu não estou exigindo que você seja ungido, mas espera um pouquinho. Depois de tudo que foi feito, como é que eu não vou querer ser ungido? Uma pessoa que faça a diferença. Amados, eu não tenho medo de ir em lugar nenhum. Porque eu sei em quem tenho crido. Como Paulo disse, ele é poderoso para guardar o meu depósito. Amém? Depósito você usa quando tem uma necessidade de usar o depósito, não é? Quando você tem uma conta, às vezes tem a necessidade de usar o que você tem lá guardado. Então, quando você está diante de certas situações, pessoas, lugares, é uma necessidade. Então, você tem o depósito de azeite, então você vai usar a unção. E o diabo te conhece muito bem. Uma pessoa ungida, ele sabe. Ele estremece. Ele estremecia, por exemplo, diante de Paulo. Os demônios conheciam Paulo. E tinham medo de Paulo. Porque ele é ungido. Né? Por isso que aqueles demônios que se manifestaram lá, aos filhos daquele sacerdote, lá em Atos 19, eles falaram assim, espera um pouquinho, vocês estão querendo me expulsar em nome de Jesus? Eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Eles não eram ungidos. Mas Paulo tinha tanta unção que na roupa dele vertia a unção de Deus. Tinha virtudes na roupa dele, e a roupa dele curava demônios, libertava demônios, a roupa dele curava os enfermos, amém? Ou seja, onde eles colocavam a roupa de Paulo, eles iam lá buscar na casa dele, a roupa dele, para poder ir lá. Às vezes tinham muitos enfermos, muitas pessoas endemoniadas. E aí, Paulo, onde está? Paulo está lá naquele outro lugar, naquele bairro. E agora, o que nós vamos fazer? Vai lá na casa dele, pega as roupas dele, traz aqui. E eles iam correndo, pegavam as roupas de Paulo e lançavam sobre os enfermos, e eles eram curados. Se tinham demônios, os demônios fugiam. Por quê? Por causa da unção. Olha como você precisa buscar. Amados, quanto mais você for apaixonado, mais unção você vai ter na sua vida. Quanto mais você for uma pessoa perdoadora, livre, mais unção você vai ter em você, aleluia. E você não vai ter problema. Quantas pessoas têm problemas, às vezes timidez, de falar do amor de Deus? Porque, amados, espera um pouquinho, o Espírito Santo quer te usar, amém? Não quer te usar? Lógico que ele quer te usar. Ele quer te usar e quer te usar muito. Mas, por exemplo, se você não conhece a tua constituição, as coisas que você precisa conhecer aqui, como o Espírito Santo vai poder te usar? Ah, mas não aconteceu o que eu imaginava. Deus, não sei, acho que Deus falhou. Deus não falha. Se Deus tivesse falhado, você não estaria aqui. Você não poderia ouvir a palavra de Deus. Mas você está ouvindo a palavra de Deus porque Deus não falhou. E se você está ouvindo e quer ouvir e continua sedento para ouvir, a unção vai ser gerada na sua vida. Significa que realmente o Espírito Santo que está em você está começando a produzir unção. Porque você não é mais zambujeiro, aleluia. Você produz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Deus, ele diz aqui, ele dá um aviso, olha, é o seguinte, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade, se permaneceres na sua bondade. 1 João 2,27 diz que a unção que recebestes dele, Cristo, permanece em vós. Como já te falei,
ela tem longevidade. Se nele permaneceres. Porque tem uma condicional, amados. Não é assim, agora eu vou dar uma voltinha lá em Honolulu, vou ficar um tempinho em Honolulu, uns 14 anos, está amarrado em nome de Jesus, vou lá, fica lá, tudo bem, depois eu volto. Aí o diabo te pega lá, porque vai ver que você deixou a unção embora, e ele pega, ele sabe aqueles que têm unção e aqueles que não têm, escuta o que eu estou falando, amém? Presta atenção nisso, ele sabe, ele conhece quem tem unção e quem não tem. Por isso que você vê muitas pessoas, vira e mexe, estão doentes. Vira e mexe, estão com problemas. Vira e mexe, estão oprimidas. Vira e mexe, estão mais para lá do que para cá, porque não tem unção. Mas as pessoas que têm unção, o diabo fica longe delas. Ele tem medo. Por isso que os lugares, muitos lugares onde Jesus chegava, todos os lugares que Jesus chegava, se tinha endemoniados, os demoniados já ficavam agitados. Os demônios já ficavam agitados, já se manifestavam. Bem sei quem tu és, vieste nos atormentar antes do tempo. Não tinha para ninguém. Ele chegava lá numa palavra, mandava embora. Amados, nós temos que mandar demônios embora numa palavra. Porque ele sabe quem você é. Mas você precisa estar ungido. Amém, amados? Aleluia! Seja ungido de Deus. Esteja sempre na oliveira. Aleluia! Põe lá. Agora você pode pôr, amém? Te autorizo. Isaías 10, 27. Glória a Jesus. Só quando eu autorizar, ok? Ainda bem que você passou no curso. Ok. Naquele dia, a sua carga será tirada do seu ombro. Aqui tem uma coisa interessante. Mas eu ia falar uma coisa antes de chegar aí, mas depois eu falo também. Será tirado do seu ombro, e seu jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da gordura. Se você é ungido, não é você que vai ser quebrado. É o jugo que estiver sobre a tua vida vai ser despedaçado. Aqui fala quebrado, mas tem tradução que fala despedaçado por causa da unção. Ué, de manhã tinha na tradução unção aqui, porque gordura é unção, é a mesma coisa também. É que se traduz por... lá, viu? Bem. Ok. Volta a ter nota 8,5 de novo. Assim, 10 é daqui uns dias. Despedaçado por causa da unção. Agora eu lhe pergunto, aqui que chega, nós vamos chegar numa encruzilhada, mas tudo bem, você vai decidir. Por que tem tanta gente ansiosa, tio? Por que tem tanta gente carregando fardos que não lhe pertencem e nunca lhe pertenceram? Cargas enormes, muitas pessoas carregam, que quando você as encontra, você vê o que ela está carregando. Tem pessoas que estão até tortas, de tanta opressão que carrega. Cadê a unção? Por que tanta ansiedade? Se a ansiedade abate até o coração do homem, diz na palavra lá em, se não me engano, Provérbios 4, 25, a ansiedade abate o coração. Ou seja, mata do coração. Quantas pessoas que tiveram infartos, que foi por problema de ansiedade. E tem hipertensão, um monte de coisa. Ok? Eu não tenho mais, eu tive. Amém, amado? Glória a Deus. Agora, quantas pessoas estão morrendo por causa da ansiedade, por causa dos fardos que carregam? Se a palavra diz que naquele dia, que dia? No dia de Cristo. Hoje não é dia de Cristo na sua vida? E amanhã vai ser dia do quê? Cristo. Olha, você aprendeu muito bem. Aleluia, louvado seja. Dê um aplauso por você mesmo. Naquele dia, quando Cristo viria, manifestaria a unção do céu, a sua carga será tirada do seu ombro. Agora, os consultórios de psicólogos e psiquiatras estão abarrotados de pessoas.
E muitas dessas pessoas são cristãs, crentes. Não são bem crentes, me desculpa. Porque depressão não é uma coisa que vem, vem mesmo, é químico, não é espiritual. Você quer espiritualizar tudo. Oh, meu querido, você é espiritual, você é carnal. E depressão quem põe é o diabo. Você pode escrever aí no teu caderno. Quem põe depressão nas pessoas é Satanás. Porque as pessoas estão distantes da unção. Agora ele veio e fez a obra completa. O que mais nós queremos? Nós só ficamos doentes desse jeito, ansiosos, como diz lá, carregamos os fardos, porque queremos carregar esses fardos. Ou porque muitas vezes nós julgamos que só nós podemos fazer. Então nós queremos fazer tudo. Fazer tudo o quê? Calma. Por isso que fala Salmo capítulo 5. De manhã você entrega a tua oração a Deus e vigia. Que significa descansa. Você já entregou. Já está resolvido o assunto. E aí você vai caminhar livre, vai enfrentar qualquer parada. Você já falou com o Pai. Então a unção vai estar sobre a tua vida para você enfrentar qualquer coisa. Por isso que as pessoas ficam aí se degladiando e xingando e discutindo. E quando saem já tribuladas, já atropelando todo mundo. Meu Deus, por que não orou, não buscou, não colocou lá diante de Deus? Amém? Por isso que fala Salmo 37, versículo 5, não precisa pôr. Seguinte, entrega teu caminho a Deus. Confia nele e tudo ele fará. Agora o seguinte, Jesus também fala que ele é a videira verdadeira. Espera aí que eu vou depois num link, guarda isso aí, que eu vou num outro link, para você entender que a unção resolve mesmo a parada. É o seguinte, Jesus também se disse videira verdadeira. Aqui tem mais uma revelação também. Mas pastor, ele é oliveira e é também a videira? É também. Agora, como é que você explica uma coisa? Deus é multiforme em sabedoria, tá bom? Diz lá em Efésios 3:10, ele é multiforme em sabedoria, que é conhecida de potestades e principados através da igreja. Então, na igreja, no seu corpo, está a multiforme sabedoria de Deus. Por isso que Deus dá um ministério para um, outro para outro, dons, determinados dons para um, determinados dons para outros. Há uma diversidade de dons, como diz a própria palavra de Deus. Então, diz que o Espírito Santo, ele dá como quer, como é do interesse dele, é que ele vai dando os talentos, os dons, etc. Amém, amados? Agora, uma coisa importante que nós precisamos saber, que ele diz assim, lá em João 15, versículo 1 e 2, não precisa falar, não precisa pôr, diz assim, eu sou a videira verdadeira. Por que ele diz que ele é a videira verdadeira? Porque existe a falsa. Eu vou dizer o que é falso, que é verdadeira no natural. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E vós sois os ramos. Aquele que dá fruto, ele é podado, ele não é cortado. Presta atenção nisso. Ele é podado. Podado é assim, na horizontal. Ele é podado para dar mais fruto ainda. E a videira significa a revelação de Cristo, a revelação da vida. Por isso que ele fala sobre o vinho novo, que é a revelação de Cristo. Você só tem revelação do céu, a revelação de Cristo, quando você está ligado na videira e dando fruto. Então chega um momento que ele pode, eu vou dizer isso a respeito da videira natural, então você é podado, é tirado os frutos, porque os frutos pertencem a Deus, são dados a ele, amém? Então, é como se Deus estivesse falando assim, agora que você foi podado, você vai dar mais fruto ainda. Você vai ter mais revelação minha ainda. E como é que é esse negócio do fruto? Veja bem uma coisa.
Aquele que tem a revelação, ele precisa falar para as outras pessoas, precisa chamá-las ou ir até elas e declarar: olha, Cristo é isso, Cristo é a vida indissolúvel. E ele começa a falar com revelação, porque ele tem a unção e por estar também ligado na vida dele, ele tem a revelação. A obra é completa. Não se preocupa, porque ele fez a obra completa. Amém, amados? Então, por isso que ele vai falando, por isso que Jesus disse assim: o que lhe for revelado dentro da casa é dito nos telhados. O que ele te revela, você precisa informar as outras pessoas e declarar: olha o que Jesus é, olha a palavra que diz, olha para que ele te chamou, olha, aí você vai ter até o poder profético na sua vida, para poder falar, porque você está ligado na revelação da vida. Amém, amados? Agora sim, o seguinte: a videira natural, a verdadeira, é aquela que dá uvas para vinho. Não vai sair tomando vinho para aí, que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Amém? Eu estou falando de sobrenaturalidade. Estou falando da unção do Espírito de Deus. Amém, amados? Eu estou falando de Cristo. Não tem nada a ver. Jesus não bebia vinho, esse vinho aí, que tem 12, 13 graus de álcool, não tem nada a ver com isso. Já pensou se Jesus bebesse isso? Ele ia andar embriagado. Amém? Você está entendendo? Você toma um pouco desse vinho, já fica meio doido, já fica meio tonto. Você acha que Jesus ia tomar um vinho desse? O vinho que Jesus tomou, eu vou te dizer agora, sem medo de errar, porque eu estudei isso. Tinha 2 graus. 2 graus. Era um vinho que não tinha álcool. 2 graus. Amém, amados? E ele não ficou tomando vinho, tomava vinho lá. Quando ele ia jantar com as pessoas, ceiar com as pessoas, etc e tal. Naquele vinho que ele transformou, as pessoas: nossa, mas ele já tinha tomado todo o vinho, não tinha mais vinho, e Jesus foi lá e transformou a água em vinho. Já pensou todo mundo embriagado lá na festa e Jesus lá no meio? Você acha que tem alguma coisa a ver? Era um vinho que tinha álcool. Pode dar um aplauso a Jesus. Então é o seguinte: a videira, tem videira que dá uva para vinho. Quando fala em vinho, está falando em revelação. Amém? Vinho é revelação, porque lá na festa, no casamento de Caná, as pessoas ficaram admiradas, espantadas. Nossa, que vinho é esse? Como é que eles sempre oferecem vinho no começo, e agora que está no final, que eles oferecem um vinho melhor, um vinho bom? Que história é essa? Mas ali eles estavam recebendo a revelação de algo que não era daqui. Amém, amados? Algo que era do celestial. Por isso que vinho significa a revelação. Agora tem a videira que dá uva para ela mesma, que não é para vinho. Você já viu isso? Já estudou sobre isso? Tem videira que dá vinho, que dá uva, que não é para vinho, não presta para vinho. Então essa não é a videira verdadeira. Amém, amados? Olha que fantástico isso. Olha os exemplos que Jesus dá. Então eu quero estar na videira verdadeira, não na falsa. Porque aquele que gera para ele mesmo, ele não está na videira verdadeira. Aquele que só quer satisfazer as suas ambições pessoais, aquele que só quer fazer as suas próprias vontades e não a vontade de Deus, ele não está na videira verdadeira. Ele está na falsa. E a videira falsa é aquela do mundo. Amém? Eu quero estar na videira verdadeira. Aleluia! Agora veja só uma coisa. Você nunca mais vai ser uma pessoa ansiosa. Nunca. Você lembra que você leu lá, Isaías 10, 27? Que a unção despedaça o jugo, o fardo. Você não vai mais carregar aquilo que não lhe pertence. Porque tem muita coisa que pertence ao mundo, que estão lá nas pessoas que estão fora da unção. Abra em Filipenses 4, versículo 6. Está ligado, hein? Está ligado. Aleluia. O Senhor vê aquele que está ligado.
Agora você pode pôr. Nossa, ele está obediente demais. Por isso que você é ungido. Ele gostou disso. Eu também. Eu preciso de pessoas ungidas comigo. Porque tem muitos projetos de Deus ainda para nós, amados. Você não tem ideia. Os projetos, os rolos proféticos que Deus já nos entregou, das coisas que ainda vamos manifestar, que haveremos de manifestar nessa terra da parte do Senhor, amado. Aleluia! Tem muitos portais que Deus está levantando dentro deste portal 70 que Deus abriu através da nossa vida. Isso aqui que nós estamos tratando hoje são os pequenos começos de algo grande. Então Deus nos pegou, nós estávamos ficando meio encardidos, falou, volta lá, pá, eu vou pôr vocês de volta nos princípios. Tem uma pessoa que teve um sonho, não vou falar porque ela não me autorizou ainda. É uma pessoa que tem um dom mesmo, hein? Tem o dom. O que ele sonha acontece. Teve um sonho a nosso respeito, que se eu te falar aqui, você sai pulando e começa a pular, até bater a cabeça no teto. Amém? Glória a Deus. Você é bem-aventurado, amados. Vocês vão ser pessoas muito ungidas depois de hoje. Ok, versículo 6. O que diz? Não estejais aqui na minha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aqui está inquieto. Ah, bom, essa é melhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que está falando aí? Ele falou, pode ser ansioso por alguma coisinha. Pode ser ansioso lá pelo trabalho, se você não arrumou um emprego ainda. Fica um pouco ansioso, tá? Olha, se está te faltando alguma verba, fica um pouco ansioso. Olha, se o cachorrinho está dodói, fica ansioso. Está falando alguma coisa? Está dizendo assim, coisa nenhuma. Não fica ansioso por coisa alguma. Em tudo, tudo é tudo, amém? Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Na minha está o seguinte, eu vou ler na minha. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, pela oração, é uma escala. Súplica, o que diz aí? Súplica. Súplica é clamor. A própria palavra de Deus diz para nós clamarmos. Sabe por que nós clamamos? Porque tem coisa que Deus quer nos revelar. Se nós não clamamos, Deus não pode revelar. Quando clamamos, você provoca Deus a te revelar. Por isso que diz em Jeremias 33:3, clama-me a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Nós precisamos disso. Súplica, com ações de graças, agradecimento, sendo grato a Deus por tudo que Ele te faz, por tudo que Ele é, e por aí vai. Aí sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Por isso que eu te falei, quando você se levanta logo cedo, procura levantar de madrugada, aí você já resolve a parada. Amém, amados? E dobra os teus joelhos, e vai orando, vai agradecendo, vai clamando, e vai colocando diante de Deus todas as petições, e deixa lá nas mãos do Todo-Poderoso, e aí você sai. Aí você sai tranquilo, não vai ter fardo, não vai ter jugo, porque você vai estar com a unção, e a unção vai ter despedaçado todo o fardo que queria estar sobre a tua vida. Amém, amados? É assim que funciona, é assim que nós andamos com Deus. E aí depois de tudo isso, o que você vai ter quando você sair para trabalhar? Olha só, e a paz de Deus, aí vem a paz, ok? Você vai estar tranquilo, vai estar entregue, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Por isso que a tua vida precisa estar sempre entregue. Você tem um Deus que fez tudo por você. E você tem todas as condições de poder orar, de poder falar com Ele, de poder falar com Ele, já que Ele te deu o próprio Espírito dele. Ó, eu estou contigo, eu estou aí. Eu fui até você e estou aí dentro de você. Mas não me abafe, tá? Não me despreze, tá? Não seja indiferente comigo, tá? Eu estou aí, então me busca, faça eu crescer dentro de você. Faça eu gerar unção
na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Deus vivo. E aí você vai poder dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, amado. Nós precisamos ser mais apaixonados por Deus. Aleluia. Quando nós vamos lá, uma vez por mês, na primeira sexta, dar a volta em torno do relógio da luz, parece um bando de louco. Mas Deus falou comigo em janeiro, aliás, no final de dezembro do ano de 2017, falou: olha, eu preciso acelerar o meu relógio profético, porque no céu, nas regiões celestiais, tem um relógio profético, que ele avança de acordo com a nossa busca. Porque Deus não vai fazer por si só, Ele já fez toda a obra no Calvário. Amém? Então Ele nos deu todas as condições, Ele nos deu todos os dons e todas as capacitações para nós nos conectarmos com Ele e provocarmos Deus para fazer as coisas. Jesus falou que os tempos seriam abreviados. Mas como é que os tempos são abreviados? Ou como é que esse relógio profético toma uma velocidade maior? Quando nós agimos aqui e entendemos o que Deus está falando. Então Deus falou: vai lá e dá a volta em torno da estação da luz. Olha só como é profético. Quem é a luz do mundo? Cristo. E nós somos também os luzeiros dele aqui. Amém, amados? Então vamos agir de acordo com a luz do mundo. E lá a estação da luz. Olha como é profético. Você vai vendo depois o que Deus fala e você vai reconhecendo a precisão dele. Então vocês vão dar a volta no sentido horário para acelerar o relógio profético. Então uma vez por mês, porque são 12 horas. E dá certinho, são 12 meses. Uma vez por mês vocês vão lá dar a volta e eu vou imprimir maior velocidade no meu relógio profético. E as coisas vão começar a acontecer mais rápido. Aí tudo bem, Deus disse isso. Tudo bem, eu falei com o pessoal, vamos fazer isso então. E Deus está falando, tudo bem, parece loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Amém, amados? E vamos lá. E demos a volta, a primeira volta. E aí veio o convite, olha o que Deus faz, para que eu fosse na Inglaterra, em Londres, pregar. Falei, bom, glória a Deus, passaria por Portugal, também tinha um convite para pregar lá, e também na Inglaterra, e depois de lá ia para o Oriente Médio, também um convite para ministrar a palavra. Falei, bom, tem aí uma maratona, mas glória a Deus, aleluia, vamos lá. Quando eu cheguei, aqui a Estação da Luz estava em reforma. Esse é Deus, tá? E eu chego lá, estou lá em Londres, aí eu olho para o Big Ben, está em reforma. Falei, peraí, tem uma conexão aí, minha gente. Olha Deus falando. Agora, aí você vai ver, toda a construção da Estação da Luz foi feito com material da Inglaterra que tinha vindo de Londres. Você não vai dizer nenhum aleluia? Ah, muito bem, ok. Muito obrigado. Aí, olha só, o relógio da luz é uma cópia do Big Ben, lógico, muito inferior, mas tudo bem. Fizeram como uma cópia do Big Ben. Falei, meu Deus. O Big Ben é o relógio mais importante do mundo. É o mais preciso do mundo. Você sabia disso? Sabia disso? Ah, não. Não sabia disso. Que é o relógio mais preciso. Quem sabia disso? Ah, tem gente que sabia disso. Rui, você não sabia disso? Você que gosta de relógio, rapaz. Mas tudo bem, está perdoado. Mas fica sabendo agora, é o mais preciso, ele não falha. Amém? E agora olha só, cópia, material de Londres. Está tudo ligado aí. Aí eu cheguei lá na igreja, eu ministrei e falei, é o seguinte, aconteceu isso. Vocês vão dar a volta lá. Para Deus acelerar o tempo profético. E não tem dúvida, eles estão fazendo, de vez em quando eles mandam foto lá, depois que eles mandam a foto. Ó, aqui, nós demos a volta aqui no Big Ben, que é muito mais extensa que a nossa. Você já viu lá o quarteirão que eles têm que andar? Negócio gigantesco. Mano. Então nós não podemos reclamar que a nossa volta é mais curta que a deles, amém?
Mas glória a Deus. E como as coisas aconteceram esse ano, tiveram muitos sinais, muitos recados de Deus, muitas coisas que aconteceram mesmo com muita velocidade. Agora eu quero dizer para você, em nome de Jesus, já que demos a 11ª volta, 11ª volta, falta uma, que Deus vai acelerar a tua vida profeticamente. Ele vai fazer, não você vai fazer por você mesmo, mas o poder do Espírito Santo vai começar a acelerar o cumprimento da palavra dele na sua vida. E no ministério, muitas coisas vão começar a acontecer com velocidade, em nome de Jesus, mas você precisa tomar a tua posição, você precisa estar lá, firme com ele, alinhado à vontade dele, não a tua, amado, pensa nisso, não é a tua vontade que vale, mas é a vontade do soberano e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra que vale, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Agora vai ser o tempo da grande velocidade de Deus, porque estamos completando o ciclo de voltas, aleluia, dê um aplauso a Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Os tambores dos céus estão rufando. Os tambores dos céus estão rufando. O mestre está voltando. Jesus está voltando. Porque nós estamos aguardando ardentemente, ou desejando ardentemente a volta do Senhor. Nós queremos a volta do Senhor. Levanta as tuas mãos. Diga comigo, volta Jesus, volta logo, Maranata, vem Jesus, a tua igreja te aguarda, os teus ungidos te aguardam, e nós queremos estar ligados na oliveira, cheios da tua unção, permanecendo nela, porque nós vamos ver neste tempo os maiores sinais, prodígios, maravilhas e milagres jamais vistos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olha, amados, quase que eu esqueço que hoje é dia de ceia. Mas vocês estão sendo tocados pela unção de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa. Isso são os tambores que estão rufando. Vamos, ajuda aqui, vamos aqui. Queria chamar os presbíteros, os pastores que estão aí, os diáconos que vão participar. Deus está curando algumas pessoas aqui. Deus está imprimindo velocidade na sua busca. Aleluia. Glória a Deus. A unção que recebestes dele permanece em vós. Não há necessidade de que alguém de fora, que vozes do mundo te guie ou te contamine, porque você tem a unção dele. Amém? E que alguém de fora vai poder te falar? Qual a orientação que vai poder te dar? Você tem a unção do Senhor. Aleluia.
Recotoriamboroko chariabalaba sori comerga de brianda. Amados, mais suave. Isso que estamos fazendo aqui não é representativo, é real. Ou melhor dizendo, não é simbólico. Pode ser até de certa forma representativo, mas não simbólico. Nunca é simbólico. Porque de fato, nós estamos renovando a nossa aliança com Cristo. Ele é a nossa paz. Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele tem o poder da vida indissolúvel que se manifestou em você. Então você está participando do corpo, porque está comendo a palavra. E você vai selar isso, comendo a carne no reino espiritual de Jesus e tomando o sangue de Jesus no espiritual. Não é transubstanciação, hein? Por favor. Mas é algo efetivo e é substancial na sua vida, a renovação de aliança. Porque Ele falou, foi Ele que constituiu isso. Fazei isto em memória de mim, fazei sempre, até que eu volte. Até que isso se cumpra no reino, lá na Jerusalém Celestial, onde vai ter as bodas do Cordeiro. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um momento na tua presença para podermos renovar a nossa aliança, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas atitudes, perdoa quando muitas vezes entristecemos o nosso coração, Pai, o teu coração, Senhor. Pai, nós queremos olhar para os nossos irmãos com os olhos do Senhor, com os olhos de amor. Pai, limpa o nosso coração de toda raiz de iniquidade, de tudo aquilo, Pai, que não foi plantada pelo Teu Espírito Santo. Porque nós queremos ceiar com integração, Pai. Deus, nos perdoa muitas vezes, Senhor, de não buscar a Tua presença, a unção, Pai. Porque a unção só vem quando nós estamos na intimidade contigo, Deus. Pai, que ao ingerirmos este pão, que neste momento nós apresentamos diante do Senhor, porque se torna no reino espiritual a carne do teu Filho amado, rasgada naquele Calvário por amor às nossas vidas. E ao ingerirmos, Pai, o Senhor vem abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, e que nós venhamos ter fome e sede, não somente da tua palavra, mas da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu tomaste o cálice, Senhor, e disseste: este é o cálice da nova aliança, através do meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim todas as vezes que comerdes e beberdes, até que eu volte. Oh, Pai, o Senhor está voltando, Jesus. É tão latente, é tão visível isso, tão notado, notório, que o Senhor está voltando. Pai, que haja de fato uma renovação de aliança contigo, porque tu disseste: não quebrarei a aliança que fiz convosco, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Oh Pai, obrigado por esse momento. Eu quero consagrar agora este elemento, porque queremos fazer participantes dessa vida
dessa vida verdadeira, dessa vida abundante, desse poder, de poder estar renovando esta aliança eterna de amor. Obrigado, Pai, que nós possamos ser pessoas diferenciadas nessa terra, que te amam de fato, em nome de Jesus. Amém? Amém? Se você já foi batizado, se você ainda não foi batizado, mas já tem o desejo no seu coração que você possa ceiar e dar o seu nome para que possa acontecer o seu batismo, o seu não para o mundo e passar para o reino do Senhor. Amém? Hoje nós vamos fazer diferente, que você venha se servir da mesa do Senhor. Amém? Então vamos começar do final. Amém? Da última fileira para frente. Tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo, Deus. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar nesse lugar
todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias na minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Participar. Interessante, de manhã também deu certinho os cálices. Deixa eu ficar. Sem ninguém ficar planejando isso. Deus está derramando a unção. Né? Aleluia! Isso é uma prova, é um sinal. Glória a Deus. Quem estava carregando o fardo hoje foi despedaçado. Porque a própria palavra, ela faz isso. Né? Ou seja, por causa da palavra que foi ministrada. Mas tem alguém aí que está com dor, enfermo? Levanta a mão. 1, 2, 3, já. Falando sério. Agora, não deixa passar batido a oportunidade. Ninguém está com dor, enfermidade? Aleluia. Tem muitos testemunhos já de milagres. Já muitos milagres Deus tem feito. Tem operado aqui. Amém, amados? Amém. Ok. Teve um culto aí atrás. Eu falei assim, olha, no próximo culto, cada um vai trazer 2 pessoas. Só teve um que cumpriu. Uma pessoa. Que trouxe 2 pessoas. Amém? Então você vai convidar. O próximo culto em nome de Jesus. E vai dizer assim, olha, na minha igreja está acontecendo milagres. Ó, na minha igreja, Jesus está operando milagres. Está operando uma forte unção. Amém? Receba a bênção. Você é um sinal profético na terra. Como ungido de Deus. Então você vai se encher desta unção para espargir em todos os lugares onde você for. Eu declaro uma semana de muita unção. De muitos sinais na sua vida. Porque você está debaixo do amor de Deus Pai. Da graça do nosso Senhor Jesus e da riquíssima comunhão do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.